Olá, querido, graça e paz em Cristo. Deixa eu ver se o meu som está funcionando aqui, certinho, aparentemente. Se tiver algum problema aí, você me avisa. Que Deus abençoe seu dia, que Deus seja com você, que o Espírito Santo de Deus possa trazer o consolo ao seu coração. Bem-vindo aqui à nova série da Igreja Batista Central Itaquera, Fundamentos da Fé Cristã. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Deus e eu quero que você seja abençoado aí com esse estudo, amém? Vamos ter uma palavra de oração nesse instante? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor dá a nós. Obrigado, Pai Santo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te agradeço, ó Pai, pelo dia, eu te agradeço, ó Pai, pelo alimento que o Senhor nos dá. Te agradeço porque, Pai Santo, o Senhor existe. Te agradeço porque o Senhor é Pai, o Senhor nos ouve, o Senhor atende as necessidades, ó Pai Santo, dos nossos corações. Eu te entrego neste momento, Pai, o início dessa nova série, que ela possa realmente glorificar, ó Pai Santo, o teu nome, glorificar a pessoa do teu Filho Jesus Cristo. E, ó Deus, as pessoas que terão acesso a esse conteúdo possam te conhecer mais, de forma simples, ó Pai, assim como o Senhor é, e que também eles possam edificar as suas vidas. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Como eu disse na última live, na nossa última lição, essa nova série ela tem o objetivo de trazer questões fundamentais da fé cristã para você que vai aí ser líder de um pequeno grupo, para você que deseja se batizar, que também vai participar não só do Lidere, né, da Escola de Líderes da IBCI, mas também do Descubra. E essa série de lives, a proposta dela é que você conheça quais são os princípios fundamentais da fé cristã. Porque às vezes a gente tem bastante dúvidas com relação às coisas que parece que todo mundo sabe, mas na verdade não sabe. Então, quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Qual que é o trabalho do Espírito Santo, né? O que é a Bíblia? Se de fato a Bíblia a gente pode ter confiança, se ela não tem erros. O que acontece após a morte? Qual é a nossa relação com a igreja? Então, essas questões, elas vão ser discutidas aqui durante essa série de estudos, ok? Se você está assistindo às lives, você tem a oportunidade de fazer uma interação, colocar um comentário, fazer uma pergunta, e na medida do possível, é lógico, a gente vai responder as perguntas dentro da própria live, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Então, vamos lá. Sigamos. Vamos falar sobre Deus. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Deus. Como é que nós podemos conhecer a Deus? Como é que a gente sabe que Deus existe, né? E quando a gente fala em Deus, de que Deus nós estamos falando? Hoje é muito comum cada um ter o seu Deus, cada um ter a sua fé, cada um ter a sua crença religiosa. Nós estamos vivendo num momento de pós-modernidade. O que é o momento de pós-modernidade, né? É o momento que vem depois da modernidade. Na modernidade, a humanidade acreditava em questões sólidas, a humanidade acreditava que de fato Deus existia, a humanidade acreditava de fato que a ciência dá certo, que o conhecimento que o homem produzisse traria razões para suas respostas, enfim. Só que o tempo passou, a humanidade acreditou em tudo isso, só que ela olhou para trás e ela começou a perceber o seguinte, que a vida que ela acreditava que podia melhorar, não melhorou da forma com que ela achava que traria o resultado para ela. E aí a humanidade começou a questionar duramente a ciência, a humanidade começou a questionar a filosofia, a humanidade começou a questionar a sua existência, a humanidade começou a questionar a própria vida e a humanidade começou a questionar o próprio Deus. Então ela chega a uma seguinte conclusão: não precisamos de ciência, de filosofia, não precisamos de valores, né, de família, e também a gente não precisa de Deus. E, na verdade, cada um segue o seu Deus, cada um segue a sua religião,
e cada um segue a sua verdade. E dentro desse problema todo, né, que a gente chama de pluralismo religioso, esse palavrão aí, dentro desse pluralismo, a gente começa a perceber que cada pessoa tem a sua própria religião, a sua própria forma de pensar, e às vezes fica difícil você comunicar a sua fé às outras pessoas, ok? Então, partindo disso, é importante que a gente comece a falar sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus? Nós precisamos definir algumas coisas aqui. Começar a fundamentar bem essa ideia de que só existe um Deus, não existe vários deuses, só existe uma verdade, não existe várias verdades, ok? Então a gente precisa começar já com essa ideia, com essa afirmação, com esse pressuposto de que existe apenas um Deus nesse mundo de meu Deus, né? E como é que a gente conhece Deus? Como é que a gente pode buscar esse Deus? Onde que a gente encontra ele? Será que a gente encontra esse Deus na igreja? Será que a gente encontra esse Deus no centro espírita? Será que a gente encontra esse Deus dentro da nossa casa? Será que a gente encontra Deus dentro do nosso quarto? Onde que nós podemos encontrar Deus? Como é que nós podemos conhecê-lo? Onde é que a gente encontra ele? Num livro? Então vamos lá. Romanos, capítulo 1, verso 19 a 20. Romanos é um livro da Bíblia e nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e a gente vai falar um pouco disso numa outra live, num outro momento, mas a gente acredita de fato que a Bíblia é a palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, verso 19 a 20, foi uma parte da Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu e ele disse o seguinte, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua própria divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que a Bíblia está dizendo para nós? O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Que Deus se fez conhecer. Né? Deus se fez conhecer. E como é que Deus se faz conhecer? Através mesmo das coisas invisíveis. Então, essa questão de conhecer a Deus já está incutida na nossa natureza. Por que está incutida na nossa natureza? Porque Deus ele se faz a conhecer a nós. Então, as maneiras de Deus se fazer conhecer é porque ele se revela a nós. Então, a autorrevelação. Deus é a pessoa que se revela a nós. E porque ele se revela a nós é que nós podemos conhecer ele. Então, algo que não estava revelado se torna a ser revelado. A pessoa de Deus é quem se revela até nós. Então é impossível para o homem conhecer Deus se Deus não se aproximar dele, se Deus não conversar com ele, se Deus não aquecer o coração dele, se Deus, através dele mesmo, não se apresentar diante dele. Ninguém pode conhecer a Deus se Deus não for até essa pessoa. Há uma ideia muito errada hoje de que nós precisamos buscar a Deus para poder conhecê-lo mais, e isso depende da nossa força, da nossa inteligência e da nossa sabedoria. De uma certa forma, existe sim a obrigação no homem de o homem buscar conhecer a Deus. Porém, essa busca ela só pode ser resolvida se Deus se revelar a ele. Se o homem se esforçar por si só para conhecer a Deus e esse Deus não vir ao encontro desse homem, jamais esse homem pode conhecer a Deus. Ok? Dá uma olhadinha mais uma vez nesse texto comigo, porque as suas coisas invisíveis, o quê? Aquilo que é próprio de Deus, as coisas invisíveis dele, os atributos de Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus, tudo aquilo que se refere a Deus, elas são conhecidas desde quando? Desde a criação do mundo. Então, desde que o mundo foi criado, o homem conhece a Deus. Okay? E como é que ele conhece a Deus? Por aquilo que o próprio Deus criou.
Então, o poder de Deus, perceba a importância desse texto para nós. Ó, o eterno poder de Deus, a sua divindade, elas podem ser entendidas, elas podem ser compreendidas através da própria criação de Deus. Então, o homem, quando ele olha para a criação de Deus, quando o homem olha para dentro de si mesmo, quando o homem olha para fora de si mesmo, quando ele olha para a criação, quando ele começa a pensar, ele vai chegar a uma conclusão clara. Existe um Deus. Existe algo maior do que eu que controla todas essas coisas. Interessante que os próprios filósofos lá na Grécia, Idade Antiga, né, Aristóteles, por exemplo, Aristóteles é o pai da ciência, né, pai da física, pai da matemática. Ele disse que as leis do universo, como lei da gravidade, inércia, enfim, as leis do universo, elas só podem ser sustentadas por uma mente inteligente, por uma pessoa pensante. Então, os próprios filósofos, ao olharem para a natureza, eles vão chegar a uma conclusão única, que Deus existe pelo fato da criação acontecer e pelo fato da criação se manter. Agora, perceba uma coisa, todos sabem da existência de Deus? Todos sabem que Deus existe, ok? Porque a palavra de Deus diz isso, né? Esse texto que a gente está dizendo diz isso, que Deus, ele se revela, ele se manifesta, ele sempre se manifestou na sua criação, desde que a sua criação foi estabelecida. Então, todas as pessoas sabem que Deus existe. Um bebê recém-nascido sabe que Deus existe, ok? Assim como um velho, senhor de idade, sabe que Deus existe. Porém, o conhecimento que esse bebê tem de Deus e o conhecimento que esse senhor idoso tem de Deus, eles têm esse conhecimento a partir da realidade deles, ok? A partir do nível de conhecimento deles. Mas todas as pessoas, elas nascem sabendo que Deus existe. Elas foram criadas com essa ideia, elas foram criadas com a percepção, elas foram criadas sabendo que existe algo maior sobre a vida delas que controla todas as coisas, e cada um dentro do seu nível de conhecimento. Então, todas as pessoas sabem que Deus existe. Lá na frente, a gente vai entender que o fato dessas pessoas, né, nas próximas lições, o fato de todas as pessoas saberem que Deus existe, isso não faz com que essas pessoas sejam filhas de Deus, tampouco faz com que essas pessoas sejam salvas. Saber que Deus existe não traz nenhum mérito a você. Saber que Deus existe não produz salvação na sua vida. Saber que Deus existe não necessariamente significa que você é filho dele. Ter o conhecimento de Deus é uma coisa, ser filho de Deus e ser salvo por Deus na pessoa de Jesus Cristo é outra coisa. Então isso aqui é importante que a gente saiba. A gente segue um pouquinho em frente aqui com o nosso slide. Aqui. Perfeito. Maneiras de conhecer a Deus. A gente está falando então que Deus se revelou aos homens, se revelou à criação. A gente está falando aqui de auto-revelação. Então a Bíblia, e nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia lá em Salmo capítulo 19, verso 1, diz que Deus se revela na natureza. Então o salmista, a pessoa que escreve esse texto na Bíblia, ele diz que quando a gente olha para o céu, quando a gente contempla a natureza, quando a gente vê essa glória, essa riqueza que a natureza é, a única conclusão lógica, racional, perceba, a única conclusão lógica, racional que a gente pode chegar é o seguinte: não é possível. Existe Deus de fato, e de fato Deus existe, né? Os céus declaram a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para a criação, naturalmente, nós vamos saber que Deus existe pelo simples fato de contemplar a criação. Eclesiastes também vai dizer para a gente, o livro de Eclesiastes,
que Deus ele colocou em nós, colocou no homem o sentido de eternidade. Então vamos imaginar o seguinte, que nós somos uma criação de Deus e Deus, ao nos criar, ele vai colocando ali na sua receita vários temperos, né? Vários condimentos. E um deles é o tempero do senso de eternidade. Então nós sabemos que a eternidade existe. Se a eternidade existe, nós sabemos que existe vida após a morte. Tudo isso está incutido na nossa natureza desde que nós nascemos. Então, nessa criação, né? Deus, ao nos formar, ele vai colocando algumas coisas na nossa natureza. E isso aí tem muita implicação. Então, por exemplo, o ateísmo, ele por si só, ele é uma filosofia que vai contra a própria existência humana. Porque qual é a proposta do ateísmo? A proposta do ateísmo é dizer que Deus não existe. Ora, se a Bíblia diz que Deus existe, e mais, se a Bíblia diz que o conhecimento natural de Deus, o conhecimento geral de Deus, já está incutido na nossa natureza, então a gente pode dizer o seguinte, quando a gente está falando que Deus não existe, nós estamos indo contra a nossa própria natureza. Okay? Então é um argumento falso. Então, na verdade, o ateísmo ele não existe. Existe sim a proposta de se negar a Deus, mas é uma proposta. Mas o ser humano, enquanto a sua natureza, é impossível ele negar que Deus não existe. Então, por exemplo, é impossível eu negar que eu não existo, né? Como disse o filósofo Descartes, penso, logo existo. Então, o pensamento, ele necessariamente faz parte da existência, ok? Assim como a consciência de que Deus existe, assim como a percepção da eternidade faz parte da nossa existência. Então, há algumas coisas na natureza humana que mostram de fato que Deus existe. Lembra lá, quando Deus te fez, ele colocou vários condimentos. Um desses condimentos é a consciência no seu coração de que ele existe, de que há vida após a morte. Isso faz parte da nossa natureza, ok? E depois você vai saber um pouco mais disso quando você começa a estudar a Bíblia. Aí muitas coisas que você já sabia de antemão vão começar a fazer mais sentido a partir do momento que você lê a Bíblia, ok? Então, para enfatizar aqui, fato de você saber que Deus existe, isso não significa que você é filho dele, isso não significa que você é salvo, né? Nós estamos falando aqui da autorrevelação, a gente está falando aqui da consciência geral de Deus, e a consciência geral de Deus não traz salvação para você, não traz salvação para mim, não traz salvação para ninguém. Só na revelação, na pessoa de Jesus Cristo, ao nós aceitarmos a Cristo como Salvador, é que a gente pode ser salvo. Saber que Deus existe não tem valor nenhum se você não tiver o encontro que esse Deus na pessoa de Jesus Cristo, ok? Então Deus, ele se revela na natureza, a maneira de conhecer a Deus. Uma outra maneira de conhecer Deus, a gente já está falando aqui, né? Romanos 1:20, a gente já acabou de ler o texto, é que Deus ele se revela na nossa consciência. Desde que o mundo é mundo, nós sabemos que Deus existe. Deus se revela na Bíblia, ok? Então, como é que Deus se revela? Na natureza, na nossa consciência, e Deus se revela na Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é onde Deus diz quem Ele é, qual é o plano que Ele criou para você, qual é o plano que Ele criou para a humanidade e o que Ele deseja de você. Então, se você desejar saber mais de Deus, onde que você tem que buscar? Você tem que buscar isso aonde? Na Bíblia, ok? Na Bíblia, que tem os 66 livros, Antigo Testamento, Novo Testamento. Deus usou a linguagem humana escrita para poder dizer para ele dizer para nós, melhor dizendo, né? Para dizer para nós quem ele é. Então, como é que Deus se comunica com a gente? Deus se comunica com a gente através da nossa própria linguagem, através da escrita. Por isso que a Bíblia existe. A Bíblia existe para dizer que de fato Deus existe e que
nela você pode encontrar sentido para a sua vida, nela você pode entender mais sobre Ele. Então, se você quiser conhecer mais sobre Deus, não tem jeito. Você tem que estudar a Bíblia de forma séria. Pega lá a sua Bíblia e lê-la e estudar de forma séria, ok? Para você conhecer um pouco mais de Deus. Existem muitas literaturas que falam sobre Deus, muitos livros que falam sobre Deus, né? Muita coisa boa, de fato, mas todos esses livros que você encontra na livraria são opiniões de pessoas que conhecem Deus e deram sobre Deus, ok? São opiniões. Então, se você, por exemplo, for comprar um livro de teologia, o livro de teologia é uma opinião sobre Deus que algum autor deu. Se eu um dia vier a escrever algum livro sobre teologia, esse livro vai ser uma opinião minha sobre aquilo que eu compreendo sobre Deus. Agora, quando a gente fala de Bíblia, não é a opinião de pessoas, de homens, ok? Ali é o próprio Deus falando sobre quem Ele é acerca de si mesmo. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. E acreditamos que a principal revelação de Deus ao homem, além dele se revelar na natureza, além dele se revelar na consciência, além dele se revelar na Bíblia, é quando ele se revela na pessoa de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa para você. É muito comum, já falei isso, né? Vou repetir aqui, é muito comum. Eu acredito no meu Deus, você acredita no seu Deus e cada um acredita no Deus que quer. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só existe um Deus e esse Deus ele só pode ser definido e conhecido através da pessoa de Jesus Cristo. Se o Deus que você está dizendo é o Pai de Jesus Cristo, se o Deus que você está dizendo ele é conhecido através da pessoa de Jesus, então esse é o Deus verdadeiro. Não existe outro Deus que possa ser revelado fora da pessoa de Jesus. Então você nunca pode dizer nada de Deus se esse Deus for desassociado da pessoa de Cristo. Entendeu? Então, como é que você define Deus? Deus é bom, tá? Mas Deus, que Deus esse que é bom? O Deus que é Pai do seu Filho Jesus Cristo. É desse Deus que nós estamos falando. Um Deus que tem identidade diretamente com a pessoa de Jesus. A gente não pode acreditar que qualquer Deus está sobre nós. O único Deus que de fato está sobre nós é o Deus que ele é revelado na pessoa de Jesus. Por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Para quê? Para que ele pudesse revelar também a pessoa do Pai. Então, existem várias religiões, ok? E cada religião tem o seu Deus, porém, a partir da Bíblia, e nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, o único Deus verdadeiro que existe é o Deus que se revela a partir da pessoa de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, né, capítulo 1, verso de 1 a 3, ele vai dizer o seguinte, que Deus ele se revelou, Deus ele falou de várias formas, né? Deus falou aos patriarcas, a Abraão, a Moisés, Deus se revelou a Jó, Deus se revelou aos profetas, a Isaías, Malaquias, a Joel, Obadias, Naum. Deus se revelou a nós, né? O autor aos Hebreus vai dizer que Deus se revela a ele dentro do tempo dele. E a revelação mais específica que ele vai dizer é o seguinte, e hoje Deus se revela a nós através da pessoa de Jesus. Então, definir, ou melhor, falar em revelação de Deus sem a pessoa de Jesus é falar de uma revelação que a Bíblia não atesta, ok? Quando nós falamos de revelação, nós estamos falando de revelação a partir da Bíblia. Então, o que é revelação? Revelação é o que a Bíblia diz, 66 livros. É muito comum hoje a gente dizer o seguinte, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, Deus me revelou isso. Nós não estamos falando necessariamente de revelação, a gente está falando de experiência pessoal. Deus pode falar ao seu coração de forma pessoal algumas coisas particulares para a sua vida? Claro que pode, né? Mas você não pode chamar isso de revelação.
Quando a gente fala de revelação, nós estamos falando daquilo que a Bíblia diz e não das suas experiências pessoais com Deus. E hoje é muito comum as pessoas elas caminharem com suas vidas mais voltadas às experiências pessoais do que voltada àquilo que a Bíblia diz. E as experiências pessoais são perigosas, porque nem toda experiência pessoal, na verdade, é uma experiência que vem de Deus. Às vezes pode ser uma sugestão psicológica, às vezes pode ser uma própria questão do nosso coração. As nossas experiências pessoais, elas devem ser atestadas, né, pela Bíblia. Puxa, deixa eu ver aqui, Deus falou para mim que eu vou ser uma pessoa de muita sorte na vida, que eu vou me dar bem na vida. Ah, falou para você? Então você tem que pegar essa sua experiência, ir lá na Bíblia e ver se está na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, Deus não falou com você. Foi você mesmo que se disse isso ou qualquer outra coisa, ok? Mas quando você pensa assim, puxa vida, apesar de todos os problemas, Deus está dizendo para mim, para eu ficar firme, para eu perseverar, porque no final das contas, lá na eternidade, eu vou ter aquilo que eu sempre quis na vida, que é ter paz, felicidade, eu não vou mais chorar, as minhas feridas vão ser curadas, eu vou ter alegria plena, eu vou ter vida eterna. Se Deus comunicou isso no seu coração durante um momento de dificuldade, você tem que ver se isso está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia? Amém. Aí a sua experiência é válida, ok? Então, maneiras de conhecer a Deus. Deus se revela na natureza, Deus se revela na consciência, Deus se revela na Bíblia, Deus se revela na pessoa de Cristo. Essas são as principais formas de Deus se revelar. Sigamos em frente. Quero destacar uma coisa aqui, né? Cristo. Cristo. A gente falou desse versículo, até me antecipei aqui o slide. Cristo. Toda revelação de Deus, ela tem que passar pela pessoa de Cristo. Cristo é a chave para que você possa interpretar a natureza de Deus. É através da pessoa de Cristo. Se a gente não colocar Cristo no meio da revelação, a gente vai ser até teólogo, vai conhecer muito sobre Deus, mas só no campo da filosofia, ok? Só no campo da filosofia. Então, Jesus Cristo é a pessoa pela qual Deus tem a sua maior revelação a nós. Então, eu queria destacar isso aqui no seu coração para que você leve essa lição para casa. Quando você for falar de Deus com alguma pessoa, ou quando alguma pessoa tiver dúvidas sobre Deus, você sempre tem que mostrar Cristo para a pessoa. Como é que eu posso conhecer Deus? Uma pergunta que talvez você possa ter. Você que vai ser líder de pequeno grupo, você que está se preparando para o batismo, enfim. Como é que você pode conhecer Deus? Você vai conhecer a Deus conhecendo primeiramente a pessoa de Jesus Cristo. Ah, mas eu não quero conhecer a Jesus. Então você jamais vai poder conhecer Deus na sua intimidade. A gente precisa sempre destacar a pessoa de Cristo. Jesus, ele é o centro da Bíblia. Jesus, ele é o centro da criação. É em Jesus a maior revelação que Deus pôde dar ao homem, ok? Jesus Cristo. Esse é o destaque da revelação de Jesus. Ou melhor, da revelação de Deus. Agora a gente vai passar por um conceito importante aqui. Geralmente, quando a gente tem os nossos filhos, ou quando as nossas mães e os nossos pais dão os nossos filhos, geralmente isso traz algum significado, né? Geralmente isso traz algum significado. Eu, por exemplo, quando eu fui dar um nome da Thalita, que é minha filha, por exemplo, eu gostei do nome porque era um nome bíblico e Thalita não tem um significado maior, significa menina, né? No termo original que a Bíblia traz para a gente. Thalita significa menina. Perceba, mesmo não tendo um significado maior no nome dela, ok? Eu tive o cuidado de tentar
trazer alguma informação quando eu escolhi o nome dela. Okay? Quando a gente vai lá para a cultura da Bíblia, a gente vai perceber que as pessoas que dão os nomes aos seus filhos, os pais que dão os nomes aos seus filhos, eles levam muito a sério essa questão dos nomes. Não é, por exemplo, que nem eu, talvez que nem você, que acha um nome bonito, tem até um significado e você coloca lá o nome. Não, na cultura da Bíblia, os nomes eles têm força importantíssima, porque os nomes é que, na verdade, são o RG das pessoas, é eles que dão identidade a essas pessoas, ok? Então, com essa pista, a gente pode descobrir muito sobre o caráter de Deus. Então, você quer saber mais sobre Deus? Além de ler a Bíblia, você precisa dar uma estudada nos nomes de Deus. Por quê? Os nomes de Deus, eles dão bastante informação para nós de quem é Deus. Ok? Então, quem é Deus? Os nomes de Deus dão bastante informação sobre o seu caráter. Revela muita coisa sobre ele. Meu nome é Haroldo. Tem um significado. Se você der uma pesquisada aí, tem um significado, Haroldo. Mas, na verdade, não revela muito sobre a minha natureza, sobre a minha pessoa. Mas, quando a gente vai lá na Bíblia e a gente estuda os nomes de Deus, a gente vai perceber que os nomes têm muito a dizer sobre Deus. Então, a gente está passando aqui para uma parte sobre os nomes de Deus. Vou destacar aqui 10 nomes. El. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 31, verso 13, a gente vai ver a palavra El. E aqui estou fazendo referência ao original, tá? Ao hebraico. Na sua Bíblia em português você não vai achar necessariamente essas palavras, mas no hebraico está lá assim, El, força, poder. Olha só, quem é Deus? Deus é Deus de força. Deus é Deus de poder. Então, a partir do nome de Deus, nós já podemos começar a construir ideias verdadeiras e genuínas sobre o caráter dele. Então, Deus não é um fracote. A gente já sabe que Deus não é fracote. A gente já sabe que Deus tem poder, ok? Mas que poder é esse? A partir do próprio estudo dos nomes de Deus, você vai identificar quão forte ele é e quão poderoso ele é. Então, quando a gente diz que Deus é forte, que Deus ele tem força, de onde que nós estamos tirando isso? É das nossas ideias? É porque alguém disse? É porque a gente acha? Não. É porque a palavra de Deus diz isso. Então, nós precisamos construir a nossa ideia de Deus a partir daquilo que a palavra de Deus diz para a gente. Então, Deus é força, Deus é poder. Salmo capítulo 7, verso 17. Elion, o Deus Altíssimo. Olha que ideia legal, né? Deus Altíssimo. Isso significa que Deus habita nas alturas. Salmos é um livro poético, né? Um livro que tem bastante poesia. Então, quando o salmista vai falar sobre Deus, ele vai também falar dentro do caráter poético. Então, Deus ele está tão distante, Deus ele é tão ele tem tanta força, ele tem tanto poder, que ele mora nas regiões celestiais, ele mora nos lugares altos. Isso significa que Deus está sobre nós, ele está acima de nós. Deus não está abaixo de nós. Olha quantas implicações tem aí só para dizer que Deus é o Deus Altíssimo. Se ele está sobre nós, isso significa que ele está sobre nós e a gente não pode dar ordem para Deus. Na verdade, é Deus que nos dá a ordem. Se ele está sobre nós, na verdade, é nós que precisamos da ajuda de Deus e Deus não precisa da nossa ajuda. Se ele está acima de nós, isso significa que ele controla todas as coisas, ele está vendo as coisas lá de cima e ele sabe exatamente o que está acontecendo com a gente. Então é bom a gente ter essa noção de Deus, que Deus ele é um Deus alto, está sobre todas as coisas. Elohim, Deus de força, o Todo-Poderoso. Lá em Gênesis capítulo 1, eu acredito que você conheça esse versículo, a Bíblia diz o seguinte, né? No princípio criou quem? Deus, os céus e a terra.
No princípio, criou Elohim, ou seja, Elohim, o Deus de força, o Todo-Poderoso, criou o céu e a terra. No princípio, o Deus de força, o Deus que é todo-poderoso, criou os céus e a terra. Percebe que a Bíblia, o versículo da Bíblia, ele tem um outro colorido, você começa a enxergar o seguinte, puxa vida, é por isso então que Deus criou o céu e a terra, porque Ele é o Deus de força, Ele é o Deus que pode todas as coisas, inclusive criar os céus e a terra. Então, Deus, Ele é todo-poderoso. Deus, Ele é aquela pessoa que tem toda a força, ok? Eu não trouxe aqui hoje, estou aqui lembrando, abrindo um parêntese, para dizer para você que Deus é uma pessoa, ok? E Ele não é nenhum ser abstrato, Ele não é nenhuma energia, e Deus é uma pessoa que ama, uma pessoa que se entristece. Deus, Ele é uma pessoa que quer se relacionar com o ser humano e, e Ele está procurando pessoas que desejam também se relacionar a Ele. Deus é uma pessoa, por isso que você pode orar, por isso que você pode falar com Deus, por isso que você pode colocar as necessidades do seu coração a Deus, porque Ele vai ouvir você, certamente. É o Olam, Deus da eternidade, Gênesis capítulo 21, 33. Quando nós falamos que Deus, Ele é o Deus da eternidade, aí a gente está falando algo que parece com o tempo. A gente não está falando de tempo, mas é algo que parece com o tempo. Então, por exemplo, quando Deus criou os céus e a terra, Deus também criou o tempo. O tempo é criação de Deus. Então Deus, ele sempre existiu fora do tempo. Na verdade, ele sempre existe fora do tempo. Então Deus não está no tempo. Deus, ele sempre existe na eternidade. Deus é um ser autoexistente. Deus nunca foi criado, Deus sempre existiu. São questões difíceis de pensar, são questões que não cabem na nossa cabeça, são questões difíceis de explicar, mas nós aceitamos essa informação de que Deus sempre existiu, por quê? A gente acredita na Bíblia e a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas Deus não explica como ele sempre autoexistiu. Ele apenas informa, olha, eu sou o que sou, eu sempre autoexisti. Então, Deus, ele é o Deus que habita na eternidade. Okay? Faz parte da existência de Deus a eternidade. E olha que curioso, e olha que legal. Quando você vê que Deus é o Deus da eternidade, quando ele cria o homem, ele não cria o homem para morrer, né? Ele não cria, ele cria o homem para poder viver. E por que a gente morre? Por conta do pecado. E a gente ainda vai estudar sobre o pecado aqui nas nossas lives. Sabendo que Deus é o Deus da eternidade, ele manda Jesus Cristo, ok? O seu filho morrer na cruz para que a gente tenha vida eterna com ele, para que a gente possa morar na eternidade com ele, uma vez que ele é um Deus eterno, ele também deseja a eternidade para nós, ok? Deus é um ser autoexistente, Deus não tem pai, Deus não é um ser criado, ele sempre existiu. Não há nada maior do que Deus, ok? Mas o nome de Deus, Jeová. Esse aqui é bem comum, né? Muito cantado nas canções, a gente canta. Existem religiões, inclusive, que falam bastante do nome dele. É um nome bem usado, inclusive, né? As igrejas cristãs usam um pouco esse nome, mas esse também é o nome de Deus. Agora, a gente precisa entender o seguinte: Jeová, na verdade, não necessariamente é um nome de Deus. É um artifício que os judeus usaram para tentar escrever um código para mostrar o seguinte, que o nome de Deus ele é tão santo que ele não pode ser pronunciado, que ele não pode ser nem escrito. E aí eles pegaram aí, né, essas 4 palavras para identificar o nome de Deus quando eles tivessem que falar ou quando eles tivessem que escrever alguma coisa sobre Deus. E aí eles pegam essas 4 consoantes aí, né?
essas palavras essa palavra que você pode perceber que não tem vogais, né, 4 letras, né, consoantes, para poder descrever uma ideia sobre o nome de Deus. Na verdade, não é um nome, na verdade, é um símbolo pelo qual eles comunicam a ideia de fato de que Deus existe. Então, Yahvé, ou melhor, Jeová, é esse símbolo, né, que mostra essa palavra simbólica que mostra que Deus existe para os judeus. Tamanho é o medo que eles têm de pronunciar o nome de Deus, porque sabem que o nome de Deus é santo. Mas eles não usam a expressão Jeová, ok? Eles não usam essa expressão. Essa expressão ela está mais voltada para o português, porque na língua deles eles utilizam apenas as consoantes e não as vogais, ok? Esse nome foi artificialmente criado, pois os judeus não usavam o nome, uma vez que o nome de Deus era muito sagrado para ser pronunciado. Esse nome, Jeová, não está na Bíblia, ok? Está lá na Bíblia. Quando você vai ver esse nome descrito na Bíblia, no original, você vai apenas ver as consoantes desprovida das vogais. E aí, você não vê Jeová, mas você vê Yahvé, que é uma derivação também desse símbolo, né? É uma derivação aí dessa ideia de Jeová. Yahvé você já vai ler no hebraico. Yahvé significa o Senhor Deus. E aqui a gente tem uma ideia importante, né? O Senhor Deus. O que significa que apenas o Deus que é revelado na Bíblia, apenas esse Deus que é o Senhor. Então, ele é Senhor, ele quem manda, é ele quem dita, é ele quem dá as ordens, é ele quem governa. E não existe nada, nenhuma força que está sobre esse Senhor. Nada existe que possa governar o mundo, o universo, a não ser a pessoa do próprio Deus. Existem religiões que dizem que existe o mal e existe o bem, e essas duas forças precisam dar juntas para que o universo esteja em equilíbrio. Deus é o único Senhor, ok? Deus, ele é o único Senhor. Então, não existe, por exemplo, Satanás, que é o Senhor das trevas, juntamente com Deus, que é o Senhor da luz, e eles dois necessariamente precisam existir para poder trazer equilíbrio para o universo. Não. Deus é o Senhor, o único Senhor que existe, ok? Quero lembrar também, abrir um parênteses aqui, que a religião judaica e a religião cristã, elas são monoteístas. Isso significa dizer que nós afirmamos que só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe Yahvé, o Senhor Deus, ok? Fechamos parênteses e aí a gente segue. E aí, ao estudar os nomes de Deus, você vai entendendo quem Deus é. A gente já sabe bastante coisa sobre Deus aí até agora, só estudando os nomes deles. Os nomes dele. E aí a gente vai encontrar algumas derivações, né? Alguns acréscimos em cima de algumas definições, em cima de alguns nomes de Deus. Então, Yahvé, o Senhor, é Deus, ok? Agora você vai encontrar também na Bíblia, Yahvé Jireh, por exemplo. O Senhor Deus também é o Senhor que provê, perfeito? Então, o Senhor Deus é aquele que provê. Gênesis capítulo 22, verso de 8 a 14, você vai ver ali a história de Abraão, Abraão levando seu filho Isaque para poder ser sacrificado, e aí acontece lá toda a história deles, e aí Deus pede para que Abraão não sacrifique Isaque e coloca um cordeiro no meio desse sacrifício, para substituir Isaque, um cordeiro substituto. E aí Abraão vai dizer o seguinte: Deus proveu, né? Ou aquele Deus que não permitiu que meu filho fosse morto, proveu o cordeiro. Então, a gente pode dizer que Deus é um Deus da provisão. O que significa isso?
significa dizer que nós podemos esperar no Senhor, que Ele vai dar para nós aquilo que é necessário para a nossa existência e aquilo que é necessário para o nosso coração. Abraão estava com seu coração aflito porque seu filho ia morrer. Mas ele acreditava que Deus ia prover, ok? Alguma coisa para poder satisfazer aquela angústia que estava no seu coração ali. Então, mesmo diante da morte, mesmo sabendo que seu filho morreria ali na frente, ok? Abraão sabia que no final Deus ia prover alegria ao seu coração, Deus ia prover um desfecho feliz para aquela situação. Deus ia fazer isso. O autor dos Hebreus vai dizer que a confiança de Abraão era que Deus pudesse ressuscitar ele após a morte. Mas olha que interessante, nem chegou a morte e Deus proveu um cordeiro substituto para Abraão. Então, Deus é o Deus da provisão. Por isso que a gente pode dizer o seguinte, Deus vai prover aquilo que nós temos necessidade. Então, quando a gente pensa que Deus é o Yahvé Jireh, a gente pode ter confiança de que Ele vai providenciar tudo aquilo que a gente precisa. E aí a gente tem que descansar o nosso coração, amém? A gente tem que descansar o nosso coração. A gente tem que correr atrás das coisas? Tem, mas a gente precisa lembrar que Deus é o nosso Yahvé Jireh. Uma oitava definição de Deus, ou melhor, um oitavo nome de Deus, que eu trago para os irmãos, é isso aqui, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, né? O povo de Deus, no Antigo Testamento, ele participou de muitas guerras. E durante essas guerras, eles levantavam lá as suas bandeiras, mas ao longo do tempo, através das grandes batalhas que eles tiveram, eles puderam perceber que a única bandeira deles, aquilo que trazia força para eles, que trazia glória, simbolismo como nação, como proteção, a pátria do povo de Deus era o próprio Deus. Então, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha pátria. É nela que nós habitamos e é ela que traz segurança para nós. E aí dá para você trabalhar bastante a ideia de proteção, trabalhar bastante a ideia de que aonde você for, as lutas justas que você se colocar, Deus vai estar diante de você para poder te defender e você não precisa ter medo durante as guerras que você travar. Então, a bandeira, ela era um elemento que ia na frente das tropas de batalha e o povo de Israel sabia que a sua bandeira era a pessoa do próprio Deus. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Sabaote, Deus, ele é o Senhor dos exércitos, é aquele que guerreia, é aquele em que todas as forças bélicas de poder estão ao seu favor. Isso também traz segurança para a gente durante as nossas crises, durante os momentos de dificuldade que estamos tendo. Lembra lá? O Senhor é o Senhor dos exércitos, ele que guerreia a seu favor. Se você, é lógico, estiver do lado do exército dele. Se você não tiver, corre para fazer parte do exército dele, aceitando a Cristo como Salvador. O Senhor é o Senhor dos exércitos, é aquele que está conosco. Às vezes a gente tem medo de homens, né? A gente morre de medo de homens, de mulheres, a gente morre de medo como que vai ficar a economia. A gente às vezes deposita a nossa confiança na nossa saúde, na nossa economia, no nosso dinheiro. Às vezes a gente deposita confiança em pessoas, mas a gente precisa depositar a nossa confiança no Senhor, que é Senhor dos exércitos, que milita ao nosso favor. E o último que eu trouxe aqui, né, o número 10, e existem mais nomes na Bíblia, ok? Depois, é importante que você estude os nomes de Deus de forma completa, é Jeová Shalom, o Senhor é paz. Juízes capítulo 6, verso 24. Nosso Deus, ele é um Deus de quê? É um Deus de paz. Ele é um Deus que promove paz. Ele é um Deus que quer que você viva em paz. Não é um Deus de guerra.
não é um Deus de angústia, não é um Deus de medo, de inquietude de coração. Deus, por ser o Senhor de paz, Ele quer promover paz aos nossos corações. Então, você tá com o coração aflito, você está com o coração angustiado, uma pessoa que você está aconselhando está com o coração angustiado, está com o coração aflito, você precisa lembrar para essa pessoa que alguma coisa de errado está na vida dele. Por quê? O Senhor é aquele que promove o quê? Paz. Não promove angústia, não promove guerra, não promove inquietude. Paz tem tudo a ver com o nosso Senhor. Ok, falamos um pouquinho sobre os nomes de Deus. Agora eu vou falar de algumas coisas importantes aí sobre algumas informações que são fundamentais acerca do Deus da Bíblia. Ok? A gente falou que Deus pode ser conhecido através dele se revelar. A gente não pode conhecer Deus se ele não se revelar para nós. A gente pode conhecer Deus através dos seus nomes, como é que ele se comporta, quem ele é, qual é o seu caráter. E também, eu quero aqui, antes da gente terminar, falar algumas coisas fundamentais que você precisa saber sobre Deus. Primeira coisa, só existe um Deus. Não existem vários deuses. Só há um Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o que significa isso, mas só há um Deus. Tem essa informação hoje, que é importante para você. Não existem vários deuses, ok? Só existe um Deus. Não existe um Deus do islamismo, um Deus do espiritismo, do catolicismo, do cristianismo, dos evangélicos. Não existe um Deus para cada religião. Só existe um Deus. Nós estamos falando aqui de monoteísmo, ok? Mono, um. Teísmo, Deus. Só existe um Deus. Não há possibilidade de existir vários deuses, ok? A Bíblia diz isso. Lembra lá? A gente está falando da Bíblia, porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente não está falando de estudos, de filosofia, nós não estamos falando daquilo que nós cremos por conta própria. A gente está falando daquilo que nós estudamos na Bíblia. E a Bíblia diz que só existe um Deus, ok? E esse Deus, depois você dá uma estudada no Salmo capítulo 139. Leia todo o Salmo. Salmo muito bom. E nesse Salmo você vai ver que Deus é onisciente, que Deus é onipresente e que Deus é onipotente. Eu repeti lá embaixo, né? Deus está em todos os lugares, mas depois eu vou corrigir esse material aí, ok? Então, Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Lá no Salmo 139 vai estar essas informações aí. O que significa que Deus é onisciente? Que Ele sabe todas as coisas. Todas as coisas. Não existe nada que Deus não saiba. Aí algumas perguntas vão surgir. Ah, mas Deus sabia que aquela pessoa que era tão boa iria morrer daquela forma tão trágica? Se Deus sabia, por que Deus não livrou aquela pessoa? Olha só, tem um problema aí, que a gente precisa resolver? Claro, né? Mas onde a gente não pode ver problema? No conhecimento de Deus. Deus sabia, ok? Mas como é que se resolve essa questão? Isso é uma outra questão, na verdade, né? Isso é uma outra discussão. Mas o que não podemos discutir é sobre o conhecimento de Deus. Deus sabe exatamente o que você está pensando, Deus sabe exatamente o que você está sentindo, quais são as intenções do coração. Deus conhece você. Deus conhece você. Então Deus sabe todas as coisas, porque Ele é onisciente. Okay? Deus está em todos os lugares. Deus, Ele é o que? Onipresente. Não exista lugar que Deus não possa estar. Então, a onisciência dele e a onipresença dele estão necessariamente conectadas, porque ele conhece todas as coisas, porque ele está em todos os lugares, né? Então, Deus está em todos os lugares.
Então, não existem regiões que Deus não esteja, que Ele não esteja acompanhando, governando através do seu eterno conhecimento. E Deus pode todas as coisas. Deus é o quê? Onipotente. Ele pode todas as coisas. Quando a gente fala Deus pode todas as coisas, vamos lá. Deus não pode pecar, por exemplo, certo? Porque isso vai contra a natureza dele. Deus, ele é onipotente dentro da natureza dele. Deus é santo, Deus não pode pecar. Quando a gente fala que Deus pode todas as coisas, nós estamos falando que Deus pode todas as coisas dentro da sua própria natureza. E ele pode todas as coisas. Vamos voltar lá àquela questão daquela pessoa que foi acometida de um acidente e Deus sabia, né? Se ele sabia, Deus estava lá e ele viu porque ele é onipresente. Mas por que que Deus não salvou se ele é onipotente? Ele não fez assim porque não estava no plano dele fazer isso, ok? E aí depois você pode pensar, poxa, mas Deus é mau. Então a gente vai falar um pouquinho disso numa outra live, tá bom? Deus não é mau, Deus, ele é bom, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus, ele é santo, Deus, ele ama as pessoas. Então eu trouxe aqui hoje para você, para os meus queridos irmãos aí, um caminho para você trilhar para que você possa conhecer mais a Deus, né? Às vezes a gente pergunta, eu gostaria de conhecer um pouco mais de Deus. Aí a gente sai aí comprando livro, a gente sai vendo um monte de live, a gente sai aí comprando teologia, abre a Bíblia e lê a Bíblia, enfim. Eu quero te dar um caminho aqui, ok? Então, qual que é a ideia dessa série sobre os fundamentos da fé cristã? É dar caminhos para você estudar na sua casa, para que você possa ter subsídios acerca da sua fé cristã, ok? Então, dentro desse caminho que a gente trilhou hoje aqui, então, primeiro elemento-chave, eu acho que a gente já pode ir para a nossa conclusão, hein? A gente já pode ir para a nossa conclusão. Espera um pouquinho aí. Perfeito. A gente já pode ir para a nossa conclusão. Então, a ideia é criar caminhos para você entender aquilo que você crê, ou aquilo que você tem dúvidas ainda. Então, você quer conhecer um pouco mais de Deus e não sabe por onde começar. Então, primeira informação que você precisa ter. Para você conhecer Deus, saiba, você não pode conhecer Deus se Ele não se revelar a você. Só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Saiba disso, ok? Então, é Ele quem vai ao seu encontro para poder se revelar a você. Se você é novo na fé, saiba de uma coisa. A fé chegou ao seu coração porque Jesus foi ao seu encontro. Se Ele não fosse ao seu encontro, você não poderia ter conhecimento dele, ok? Agora que você conhece esse Jesus de forma, esse Deus de forma natural, através da busca dele por você, o próximo passo, né, que você precisa entender dentro desse processo de conhecer a Deus. Primeiro passo é o passo de Deus, ok? É Ele que dá o passo para poder se revelar a você. Esse é o processinho sobre o conhecimento de Deus. Segundo passo é você entender Deus a partir da sua palavra, que é a Bíblia, a partir das Escrituras. E o melhor caminho para você começar aí nessa caminhada para poder conhecer a natureza de Deus é estudar sobre os seus nomes. Os nomes de Deus na Bíblia revelam muito sobre o caráter dele. Comece estudando os nomes de Deus. Às vezes a gente quer comprar teologia, aqueles livros grossos lá, enfim, mas a gente às vezes peca por não ir no simples, naquilo que a própria palavra de Deus vai dizer para nós. Você pode conhecer muito de Deus, sabendo os nomes, os significados dos seus nomes. Isso vai trazer muita informação para a sua vida. Se você souber quais são todos os nomes que Deus fala de si mesmo na Bíblia, você vai perceber que tem muita coisa que você já pode aproveitar e apresentar Deus para as pessoas. Pastor, eu gostaria de falar mais sobre Deus para as pessoas. Fala quem Deus é. E como é que você sabe quem Deus é? Através dos seus nomes. Leia esses versículos, esses textos e diga para a pessoa, sabe o que a Bíblia diz?
E Deus é Deus o quê? De paz. Lembra lá? Deus é Shalom, né? Deus ele promove o Shalom, Deus promove a paz, ok? Então, quando você vai ver que a pessoa está com seu coração pesado, atribulado, angustiado, você pode dizer para a pessoa o seguinte: existe um problema aí de paz no seu coração, ok? Então você precisa conhecer esse Deus de paz, porque ele promove paz. Então, a partir dos nomes de Deus, você vai conhecer muito sobre ele, né? E outra coisa também, o terceiro passo dentro desse processinho de conhecer a Deus é a palavra dele, a sua Bíblia, né? A Bíblia dá todas as informações fundamentais acerca de Deus. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Quer conhecer o Pai? Leia a Bíblia. Quer conhecer o Filho? Leia a Bíblia. Quer conhecer o Espírito Santo? Leia a Bíblia. Dá preguiça de ler a Bíblia de vez em quando, não dá? É difícil, mas é a única forma de nós conhecermos mais a Deus. Não tem como, né, a gente conhecer Deus sem a gente se aprofundar naquilo que a palavra dele fala para nós, naquilo que a Bíblia fala para nós. Às vezes não é incomum, né? Às vezes não é incomum, ou melhor, não é incomum a gente se deparar com pessoas que estão tristes, desmotivadas, pessoas que são muito negativas, são muito críticas, desesperançosas, pessoas que perderam a esperança na vida. Estou falando de crentes, hein? Por quê? Não se nutriram da Bíblia. Não pegaram lá e se alimentaram da Bíblia durante o dia. Nós temos o café da manhã, né? Pelo menos aqui no Brasil, 3 reflexões clássicas, né? Café da manhã, almoço e jantar. Mas a gente precisa... café da manhã, almoço e jantar. A gente se alimenta 3 vezes por dia. Por quê? Porque o nosso corpo necessita de alimento. Assim também o nosso espírito, a nossa alma, assim também a nossa necessidade de Deus. Para que a gente se mantenha em saúde espiritual, a gente precisa se alimentar de Deus. E como é que a gente se alimenta de Deus? A gente se alimenta de Deus buscando aquilo que Ele quer de nós na sua palavra, ok? Deus se revelou a você. Conheça mais um pouco de Deus acerca dos seus nomes. Comece por aí, melhor caminho, e saiba que a Bíblia tem muito a falar sobre a pessoa de Deus. Deixa eu ver se tem aqui algum comentário, alguma pergunta. Se não, que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ver aqui. Muita gente boa aqui hoje, hein? Muita gente bonita. Vou pegar 2 comentários aqui. A Kátia está dizendo, ó, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aí, Kátia. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Só existe um Deus, só existe um caminho, só existe uma verdade. Isso aí. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a Kátia está dizendo. Exatamente. Bíblia é regra de fé e prática, ok? É dela que a gente extrai tudo aquilo que a gente crê e tudo aquilo que a gente pratica. A Belinha, Deus está aqui, aleluia. Louvado seja Deus, amém. Está falando da onisciência de Deus. Olha que interessante, né? A Isabel está dizendo o seguinte, olha, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ela está fazendo referência a um velho cântico, né? E esse cântico fala sobre a onisciência, ou melhor, a onipresença de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, a Neide está dizendo aqui. É isso aí. Gente, que Deus abençoe vocês. A gente volta na semana que vem, ok? Vamos falar na semana que vem, na próxima live, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. A gente deu uma introdução sobre Deus aqui e eu quero que você pratique aquilo que você leu hoje, ok? Vá lá na sua Bíblia, comece a vasculhar a palavra de Deus, estude sobre os nomes de Deus. Dê uma aula sobre os nomes de Deus, ok? Dê uma aula, prepare uma lição, prepare lá um momento para você comunicar, leve pessoas à sua casa um dia, convide para tomar um cafezinho, a turma que está aí, seus vizinhos, e diga o seguinte, olha, eu quero convidar vocês para tomar um chazinho lá na minha casa
e eu queria falar um pouco sobre Deus, né? Sobre quem é Deus, o que que Ele faz nas nossas vidas. E aí você, com os nomes de Deus, você pode dar ali, compartilhar a palavra de Deus na vida das pessoas que estão ao seu torno. Então pratique aquilo que você aprendeu hoje, ok? Semana que vem a gente vai falar sobre a Bíblia como a palavra de Deus. Foi escrita por homens? Será que não tem erros? Como que a gente pode confiar na Bíblia se ela foi escrita por homens? Será que foi Deus que escreveu? Como que foi escrita? Será que Deus mandou dizer e pediu para que os seus profetas escrevessem exatamente o que Deus falou, ditaram as palavras? Como é que isso se processa? Como que eu posso ter segurança que a Bíblia está certa e que ela é a palavra de Deus? Como é que eu posso ter certeza que durante a história as pessoas não manipularam aquilo que está escrito na Bíblia? Como é que eu posso ter essa certeza, né? Então, semana que vem a gente vai falar sobre Bíblia. Deus abençoe a sua vida ricamente. Beijo no coração. E é isso aí. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor dá a nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque nós temos o teu conhecimento. Nós sabemos que o Senhor existe porque o Senhor é bom, derramou a sua graça sobre nós. Obrigado, Pai Santo, porque nos seus nomes revelam muito ao seu caráter. O Senhor é o nosso Pai, ó Deus, porque há um nome do Senhor na Bíblia que se chama Abba. Abba Pai. O Senhor é o nosso papaizinho querido. E nós te louvamos porque sabendo que o Senhor é nosso Pai, a gente sabe que o Senhor cuida de nós. E obrigado a Deus pela tua palavra, porque é nela que nós te conhecemos, é ela quem revela quem o Senhor é e aquilo que nós devemos fazer. E nós sabemos pela tua palavra que quando nós oramos, o Senhor nos ouve. E é por isso que nós estamos conversando contigo, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Continue nos ouvindo e nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida.